Família amada do meu coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso vídeo do dia. É um prazer, uma alegria receber você aqui hoje. Espero que você esteja muitíssimo bem. Espero também que a sua alma esteja com fome, com sede, com vontade, com muito interesse, porque hoje é dia da gente conhecer mais do nosso Pai do Céu. É dia da gente sentar na mesa e olhar nos olhos de amor do nosso Pai do Céu. É dia de abrir o coração, abre agora em nome de Jesus o seu coração para você receber o amor perfeito que está fluindo agora mesmo do coração do nosso Pai do Céu. Hoje nós estamos aqui, família, para ler juntinhos os Salmos 99. Não sei se você está sabendo, estamos com uma playlist aqui no nosso canal. Estamos lendo, vamos ler todos os salmos juntinhos, então se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e se inscreve, clica também no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos que estão por vir, combinado? Então, família, antes da gente começar a nossa leitura, eu quero conversar aqui um pouquinho com você. O que acontece? Nosso Pai do Céu, Ele nos criou, Ele criou você e eu antes da fundação do mundo. O nosso Pai do Céu, Ele nos criou com um propósito muito específico. O maior propósito da nossa vida é viver com o nosso Pai do Céu. Como assim? Todos os nossos dias, a gente nasceu para viver com Deus. Todos os nossos caminhos é para a gente viver com Deus. Em todos os nossos caminhos é para a gente exaltar a Deus, é para a gente colocar Ele acima de todos os nossos pensamentos, Ele acima de todos os nossos sentimentos, Ele acima de todo o nosso entendimento. E nós precisamos nos perguntar se estamos realmente vivendo assim. Nós precisamos nos perguntar, nos questionar se realmente nós estamos dando todo o nosso coração para o nosso Pai. Se nós estamos confiando realmente nele, se nós estamos obedecendo as instruções dele. Sabe, hoje o nosso Pai, ele quer fazer um convite para nós, que é o convite de voltar para o início, voltar para o princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Sim, é para a gente voltar para o nosso primeiro amor. O nosso Pai do Céu, quando Ele fez você, Ele fez com muito amor. Quando Ele sonhou com você, quando Ele sonhou com a sua vida, com cada jeitinho seu, com cada particularidade sua, Ele fez, Ele sonhou com muito amor. Tudo que Ele colocou aí dentro de você, tudo que Ele colocou como habilidades, como os dons, talentos, ou como aptidões, ou como gostos, ou como, enfim, tudo que é você, tudo que você é, foi criado pelo nosso Pai do Céu com muito amor pela sua vida. Sabe, o nosso Pai do Céu quer se relacionar com você exatamente do seu jeitinho. É claro que Ele não quer que você continue sendo seu velho eu para sempre. Claro que não, né? Existe a nossa queda, a queda do ser humano, da humanidade. Existe a queda, existe o pecado, existe os maus caminhos, existe os maus pensamentos, existe as escolhas ruins que a gente já fez na vida, que não foi o que o nosso Pai criou. Não foi o que o nosso Pai fez a gente para ser, entende? Mas o nosso Pai quer que a gente vá até Ele do jeitinho que a gente está. O nosso Pai do Céu não quer que a gente faça assim como o primeiro homem e a primeira mulher fizeram. Quando eles pecaram, quando eles desobedeceram, o que eles fizeram? Eles tiveram vergonha, eles sentiram medo, eles se esconderam de Deus. Em vez, no lugar, né, de sair correndo para Deus e dizer: Deus, me ajuda a consertar o que eu fiz. Deus, me ajuda a sair deste lugar que eu mesmo me coloquei. Eu desobedeci, me perdoa, me ajuda, me dá a sua mão, me faz voltar, né, para a rota, me faz voltar para o seu caminho. Não, eles se afastaram de Deus. E essa é uma consequência dos nossos pecados. A gente se afasta de Deus, a gente se separa de Deus, mas nós não nascemos para viver assim. Muito pelo contrário, nós nascemos para viver em unidade com o nosso Pai. Nós nascemos para sermos um com o nosso Pai. Nós nascemos para ser um com o nosso Pai do Céu em todos os nossos caminhos.
em todas as áreas da nossa vida, em tudo que a gente vai fazer durante todo o nosso dia. Todos os nossos dias a gente nasceu para viver com o nosso Pai do céu. Então o convite do nosso Pai hoje é: volta. Volta para casa. Volta para o colo, volta para os meus braços de amor, volta, eu amo você, independente do seu passado, independente das suas quedas, independente das suas falhas, dos seus passados ou dos seus pecados, independente de qualquer coisa. O Senhor, Ele continua amando você e Ele quer conviver com você, Ele quer viver com você, Ele quer se apresentar para você, Ele quer que você conheça quem Ele é, Ele quer que você abra seu coração para que Ele toque no seu coração, para que Ele cuide de você, para que Ele cure as suas feridas, para que Ele restaure você e faça novas todas as coisas na sua vida. Amém? Você aceita esse convite? Hoje é dia de dizer, sabe, declarar, sim, eu aceito esse convite, sim, eu quero viver nesse ambiente. Vamos nos lembrar, o nosso Pai do Céu, Ele criou um ambiente lindo, maravilhoso, pleno, abundante, onde tinha tudo, absolutamente tudo de mais maravilhoso. Frutas, flores, beleza, pureza, a presença dele sempre presente. A comunhão com ele, a amizade com ele. Foi isso que o nosso Pai do Céu fez no início, né? Então ele foi lá, criou a humanidade, né? Colocou a humanidade ali naquele lugar e deu a liberdade para a humanidade de escolher. Você quer viver comigo e me obedecer e seguir minhas instruções? Porque afinal de contas, né? Eu sou o Criador, eu criei todas as coisas aqui, eu sei o que é bom, eu sei o que é mal. Mas aí o ser humano fez a escolha de não, deixa eu ir pro outro lado, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer as minhas próprias escolhas, certo? Mas não é esse o modelo, o estilo de vida que nós somos chamados para viver, que nós nascemos para viver. Dito isso, então hoje o nosso Pai do Céu quer que a gente entenda que existe um lugar, uma mesa, um olhar, um coração, os braços de amor do nosso Pai do Céu em todos os nossos caminhos disponíveis para nós. Basta, né, a gente se arrepender de ter vivido separado, basta a gente se arrepender de ter vivido distante e falar, não, eu vou fazer diferente. Todos os meus dias eu vou te amar mais do que tudo. Em todos os meus caminhos eu vou te amar mais do que tudo. E o que é esse amar mais do que tudo? A Deus. O que é amar a Deus sobre todas as coisas na prática? É a gente confiar nele. É confiar nas instruções dele. É confiar e obedecer. Né? Não é só, eu confio, eu só acredito. Não, eu obedeço. Eu pratico. Sabe? Há muita clareza na palavra de Deus. Há muita clareza do que precisamos ser, fazer, há muita clareza. Nós só precisamos o quê? Praticar. Nós precisamos, então, por exemplo, eu vou ser clara aqui. Quando a palavra fala assim, olha, ide por todo mundo, pregai o evangelho, ide por todo mundo e ensina tudo aquilo que o Senhor está te ensinando, faça discípulos. Isso é uma ordem do nosso Pai do Céu, não é uma sugestão, não é para alguns, é para todos nós que andamos com Jesus, que caminhamos com Jesus, que conhecemos Jesus, que temos relacionamento com o nosso Pai. É para todos nós. Isso precisa ser feito, isso precisa ser obedecido, entende? E, enfim, hoje o nosso Pai do Céu então está dizendo pra gente, vamos voltar? Vamos voltar lá para a origem? Vamos voltar lá para o início? Vamos viver essa vida que eu criei para você viver? Vamos viver essa comunhão? Vamos viver essa unidade? Vamos viver nesse modelo onde você é a minha filha, onde você é o meu filho, onde você como filha, você como filho, você sabe que tem um pai que te provê todas as coisas que você precisa, você tem um pai que te dá paz, um pai que te protege, um pai que te ama, um pai que é todo poderoso, um pai que é santo, separado de todo mal, de todo pecado, de todos os moldes desse mundo. Nele não tem dor, nele não tem sofrimento, nele não tem preocupação, nele não tem medo, nele não tem escassez, nele não tem falta de nada, nele é pleno.
com Ele é pleno. Então a gente precisa praticar viver assim em todos os nossos caminhos. Como filhos, nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos renovar a nossa estrutura para receber a verdade e viver tudo que o nosso Pai do Céu tem pra gente. Como a gente renova a nossa estrutura? Renovando a nossa mente, vivendo como filhos, ativando a nossa identidade de filhos e vivendo como filhos em todos os nossos caminhos, em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, o que a gente tem que entender? A gente tem um lugar seguro, a gente tem um Pai que nos ama, um Pai que é poderoso, um Pai que é exaltado acima de tudo, acima de todos, acima de todas as coisas, um Pai que é o Deus do impossível, um Pai que pode todas as coisas, que está com a gente em todo tempo, 100% de todos os seus dias. Você tem a presença de Deus disponível para você. Nós temos livre acesso para entrar na sala do trono como filhos. Nós temos livre acesso ao nosso Pai. É simples assim e é belo assim. E não tem nada melhor do que isso. Então hoje o nosso Pai está dizendo para a gente o seguinte: esse é o estilo de vida que a gente nasceu para viver. Esse é o modelo de vida que a gente nasceu para viver. Sabe? Então, eu tô caminhando em determinado caminho, determinada área da minha vida. Com o meu pensamento, com o meu medo, com o meu entendimento, com a minha forma de ver as coisas, para e vai consultar o Pai. Pai, como você pensa? Pai, como você vê? Pai, como eu, como sua filha, vou caminhar nesse caminho? Como eu, como sua filha, vou me sentir nesse caminho? Como eu, como sua filha, vou falar, vou enxergar esse tempo? Como eu, como sua filha, vou me comportar? O que eu vou escolher? Quais ações, quais atitudes eu vou ter em cada um dos meus caminhos sendo a sua filha? Certo? Então a gente tem que entender que nesse lugar, em comunhão, em unidade com o nosso Pai, que é esse lugar de início, lugar de origem, lugar belo, lugar simples, lugar pleno, lugar onde nascemos para habitar, na casa do nosso Pai, em qualquer lugar que a gente estiver, nesse lugar nós temos a orientação do nosso Pai. Nós temos a direção do nosso Pai. Nós temos o cuidado do nosso Pai, assim como nosso Pai teve com os nossos irmãos quando eles estavam saindo lá do Egito, né, passando pelo deserto e sendo guiados através da vida de Moisés para a terra que Deus queria levá-los, né? Mas lembrem-se, esse povo não foi obediente a Deus. Esse povo não quis se renovar. Esse povo não quis mudar sua mentalidade. Esse povo não parava de reclamar. Esse povo ficava incrédulo. Esse povo ficava em rebeldia, certo? Mas Deus guiava esse povo. Deus provia esse povo tudo que eles precisavam. Deus, ele falava com esse povo através de uma nuvem de dia. Era uma nuvem para eles levantarem e andarem, para eles avançarem, para eles se moverem. E depois a nuvem parava para eles estacionarem, para eles dormirem, para eles acamparem. Então Deus, ele tinha todo esse cuidado, né, de agora você se movimenta, agora você para, agora você descansa, agora você vai para aqui, agora você vai para lá. E ele fez isso e ele continua fazendo isso com a nossa vida. Ele continua nos guiando, ele continua sendo a nossa luz, a nossa lâmpada, luz para os nossos caminhos, lâmpada para os nossos pés, é a tua palavra. O Senhor continua colocando o fogo dele no nosso coração para nos mostrar qual é a direção. O Senhor continua nos guiando. E hoje ele veio nos dar direções muito claras, muito específicas para a nossa vida. Sabe por quê? Porque o nosso Pai do Céu, ele quer que a gente entenda que existe a parte dele, mas que também existe a nossa parte. Como nós falamos até no nosso último vídeo, a parte dele, nós não precisamos nos preocupar. Se veio do coração do nosso Pai do Céu um determinado sonho, uma determinada visão, uma determinada vontade, um determinado projeto, um determinado propósito, se nasceu no coração do nosso Pai do Céu, a gente não precisa ter medo, a gente não precisa se preocupar, a gente não precisa se afligir, a gente pode descansar. Por quê? Ele garante, ele é o maior interessado, ele é o maior interessado em fazer chegar no destino que ele preparou.
Ele é maior interessado em proteger, em cuidar, assim como ele faz, não só com aquilo que nasce no nosso coração, mas principalmente com a nossa vida. Nós nascemos no coração dele. Ele tem um propósito com a sua vida. Então, ele garante que a sua vida permaneça viva. Ele garante que a sua vida permaneça não só sobrevivendo, entende? Mas com renovo, com ânimo, com vigor, com força, com coragem, com alegria, com paz, com justiça. O nosso Pai, ele é um Pai que estabelece equidade. Equidade. Você sabe o que significa isso? Equidade é algo muito precioso, porque o nosso Pai, ele consegue discernir, ele sabe discernir os nossos corações, mais do que a gente mesmo. Ele sabe exatamente aquilo que a gente precisa. Ele sabe exatamente que o que você precisa não é necessariamente aquilo que eu preciso. E talvez o que eu preciso não é o que você precisa, mas o que você precisa não é o que eu preciso. Entende? Mas ele sabe atender às nossas necessidades. Ele cuida de nós em cada detalhe. Ele sabe aquilo que é importante para nós. Ele sabe aquilo que é necessário para cada um de nós. Aquilo que é, sabe, um detalhezinho, uma vontadezinha, um sonhozinho, uma necessidadezinha. Ele sabe. E ele estabelece conforme a individualidade de cada um de nós. Entende? Isso é muito lindo, isso é muito precioso. O nosso relacionamento com o nosso Pai é muito individual, é muito único, é muito singular. Existe um jeito específico para você se relacionar com Ele. Tem um jeito específico que Ele vai falar com você, que Ele vai guiar você, que Ele vai cuidar de você, que Ele vai se revelar para você, que Ele vai se apresentar mais para você. Tem um jeito muito específico que Ele vai te conduzir. Existe um jeito muito específico que Ele vai te prover e que Ele vai fazer transbordar na sua vida as suas necessidades, porque a medida dele é o transbordo, a medida dele é extravagante, certo? Então ele dá infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Pai. Ele é santo. Ele não mente, ele não volta atrás, ele não se arrepende. Ele é santo, ele é puro, ele é perfeito, nele não tem nenhuma mistura de mal. Ele é diferente, ele é separado deste mundo, ele é santo. Ele é puro, ele é amável, ele te ama, ele te deseja, ele deseja o seu bem, ele deseja que você vá bem em tudo. Em tudo. Ele deseja que tudo vá bem na sua vida e tudo que for importante para você, mesmo que para muita gente não seja, mas se para você for, para ele é importante. Lembra, foi ele que criou você. Não tem nada de errado. Sabe? Então a gente precisa entender que nesse lugar de onde nós temos para habitar, nesse relacionamento, nessa comunhão, nessa unidade, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos um bom Pai. É quem nós somos em todos os nossos caminhos, filhos amados pelo nosso bom Pai. Beleza. Mas a gente tem que entender que existe a parte do nosso Pai, mas existe também a nossa parte. Qual é a nossa parte? A nossa parte é obediência. Nós estamos com o nosso Pai, nós falamos com o nosso Pai. E é simples assim. Nós falamos e Ele responde. É simples assim. Ele mora em nós. Nós somos a casa de Deus. Nós nascemos para ser a casa de Deus. Nós nascemos para ser um com Deus. E é simples assim. Nós falamos e Ele responde. E é simples assim. Nós somos cheios dele. Cheios da vida dele. Ele é grande em nós. Ele é maior do que tudo. Maior do que está em nós do que o que está no mundo. Então não importa. Não importa o que a gente está vendo, não importa o que a gente está entendendo, não importa as impossibilidades, não importa os muros, não importa os obstáculos, não importa os nãos, não importa se alguém concorda, se alguém não concorda, não importa, nós somos dependentes única e exclusivamente do nosso Pai. Nós somos dependentes apenas do nosso Pai do céu. Isso é maravilhoso, porque nós somos dependentes de um Pai que nos ama, que quer o nosso bem e que é o melhor para nós. Que é o Todo-Poderoso, que é o Deus do impossível, que pode todas as coisas. Que tem um propósito para a nossa vida.
Então, nós precisamos entender que Ele quer que a gente ame Ele acima de tudo, porque a vontade dEle, os caminhos dEle são maiores e melhores do que os nossos. Os sonhos dEle são maiores e melhores do que os nossos. Então, nós estamos entendendo hoje aqui juntos que existe a nossa parte, e a nossa parte é obedecer a Deus. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. A nossa parte é obedecer a Deus. E o que Ele quer falar hoje com muita clareza pra gente? Como Ele quer que a gente obedeça a Ele? Com muita clareza, Ele quer nos dizer hoje 3 coisas, tá? 3 coisas, que na verdade tudo se resume em não se distraia, tá? Tudo se resume a não se distraia, mas como assim? Número 1, não se distraia. Com o quê? Não se distraia e se afaste da presença. Não se distraia de viver uma vida que não é a vida que você nasceu para viver. Não se distraia. Não se afaste. Você nasceu para viver com seu pai. Ainda que você tenha absolutamente tudo, ainda que você tenha o mundo, nós nascemos para sermos dependentes do nosso pai. Ele é o nosso maior tesouro, é dele que vem todas as coisas, é por ele que ele nos envia todas as coisas, é para ele, é para que a glória dele seja manifestada em todos os nossos caminhos. Vou traduzir para ficar mais claro. É para que a presença dele, é para que a vida dele, é para que a luz dele, é para que a bondade dele, é para que a misericórdia dele, é para que a paz dele, é para que os recursos que vêm dele, para que tudo, a sabedoria que vem dele, tudo que vem dele, seja repartido, seja transbordado de nós em todos os nossos caminhos. Essa é a vida abundante que nós nascemos para viver. É para que a gente seja pleno nele, é para que a gente encontre alegria nele, é para que a gente se satisfaça nele, é para que a gente, viva esse relacionamento como a coisa mais importante de todas as outras coisas da nossa vida. Nós estamos amando a Deus realmente mais do que tudo? Nós estamos tendo prazer em Deus, com Deus mais do que tudo? Nós estamos encontrando alegria em Deus mais do que tudo? Nós estamos satisfazendo a nossa alma? Porque a real é que existem vários buraquinhos, né, no nosso coração, na nossa alma, que a gente tenta buscar e preencher em coisas, em lugares, em pessoas, em conquistas, etc., mas que é só Deus que pode ocupar esse lugar. Então, essa é a primeira coisa que o nosso Pai quer dizer aqui pra gente. Você ama Deus? Então me obedece. Me obedece, me exalta em todos os seus caminhos, me busca mais do que tudo, me ama mais que tudo, me queira mais do que tudo, me ame mais do que o mundo, me ame mais do que o mundo fala que me ama, porque tem até uma música que fala assim, né, no desespero até o ateu lembra de Deus. Mas se você me ama, esquece seus projetos e vem viver os meus, vem me amar mais do que tudo, vem confiar, vem me obedecer. Qual é a segunda obediência que o nosso Pai quer nos dizer aqui hoje sobre não se distraia? Não se distraia do que é a sua parte. Como assim? Existe a parte de Deus e existe a sua parte. E a sua parte, a minha parte, precisa ser feita. Então lembra, a gente está lá com o nosso Pai, ele vai nos dar guiança, ele vai nos dar direção, ele vai nos encher, e ele vai, nos guiar, nos levar para os caminhos que ele quiser, para onde ele quiser, para fazer o que ele quiser, para a glória dele. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que ele nos pede para fazer. Nós nascemos para ser os olhos de Deus, a boca de Deus, a mente de Cristo, o coração de Deus, as mãos de Deus, os pés de Deus. Ele quer guiar os nossos passos. Ele quer nos guiar, mesmo que seja sobre as águas, para a gente viver o sobrenatural com ele, para a gente transbordar dele, para que a gente transborde tudo que ele é em nós e através de nós. Então nós não podemos nos afastar, não podemos nos distrair de fazer a nossa parte. O que é isso? Tudo aquilo que ele já colocou na nossa mão. Tudo aquilo que ele já nos deu uma visão, Olha, Deus já te deu uma visão. Essa é a visão clara do teu futuro. Esse é o teu destino. É para esse lugar que você está caminhando.
Não se distraia. Não se distraia, continue caminhando. Seja forte, seja corajoso, não desanime. O Senhor está com você. Continue caminhando. Ai, mas está demorando. Ai, mas paciência, tenha paciência. Desfrute da presença do Senhor. Ele te renova. Sabe, se satisfaça nessa presença. Tenha paz, tenha alegria, tenha gratidão nessa presença. Não se distraia da visão. Não se distraia daquilo que ele já colocou na tua mão, naquilo que ele já te deu como responsabilidade. Naquilo que ele já te ensinou, ensine. Naquilo que ele já te curou, se levante para curar. Naquilo que ele já te capacitou, se levante para capacitar. Naquilo que ele já te ativou, se levante para ser um ativador. Reparta sem cessar. Ele já colocou pessoas na sua vida e ele te disse, olha, cuide, fale, comunique, abrace, ame, ensine, faça. Tem coisas que foram preparadas para você, boas obras que o Senhor preparou exclusivamente para você, que é você chamado para fazer. É você que precisa ocupar esse lugar, não eu, não qualquer outra pessoa, mas você. Da mesma forma eu e as outras pessoas. Tem coisas que são preparadas exclusivamente para cada um de nós, entende? Então a gente tem que não se distrair de fazer a nossa parte. Às vezes também a gente fica tão assim focado, né, no eu tô indo pro destino, ou eu tô cansado, né? Às vezes não é nem eu tô indo pro destino, às vezes eu cansei de ir pro destino. E esquece, e se afasta, e se distrai de cuidar daquilo que o Senhor já colocou na nossa mão. Não se distrai, essa é a última coisa que o Senhor quer falar, tá? Primeira coisa é não se distraia da presença dele, a segunda coisa é não se distraia de cuidar daquilo que ele já te confiou, de multiplicar aquilo que ele já te confiou, de multiplicar seus dons, seus talentos como um meio para cumprir o seu propósito, certo? E a terceira coisa é, não se distraia em guerras, confusões, em, sabe, atritos, em escolhas das outras pessoas. Tem coisas que não é a sua parte também, nem é a parte de Deus, ou até às vezes é a parte do Espírito Santo, de convencer, é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça, do juízo, mas tem coisas que não é a sua parte definitivamente, sabe? Você não deve ficar convencendo ninguém, não deve ficar se envolvendo em guerras, em conflitos, em decisões que as pessoas tomam. Deixa as pessoas com as suas decisões, com as suas guerras, com os seus conflitos, que às vezes as pessoas não estão querendo sair desse lugar. Às vezes elas estão decidindo ficar nesse lugar. E a nossa parte é respeitar, é dar liberdade, é orar pelas pessoas, é interceder pela vida das pessoas, mas isso não significa que a gente vai permanecer no mesmo lugar, porque o Senhor quer fazer o quê? Quer nos guiar, quer nos levar, quer que a gente vá adiante, quer que a gente avance, quer que a gente rompa, quer que a gente prospere, entende? A gente não pode paralisar. A gente não pode se distrair. Porque o outro tá vindo com o vitimismo dele, porque o outro tá vindo com a reclamação dele, porque o outro tá vindo com a guerra dele, porque o outro tá vindo com a repetição dele, entende? Ele não se renova, ele não renova a mente, ele não se transforma, ele não se entrega, ele não se rende, o outro tá fazendo essa escolha. Eu não posso me paralisar, você não pode se paralisar porque o outro tá fazendo essa escolha. Amém? Amém. Então, concluindo aqui o que a gente falou hoje, existe um lugar que nós nascemos para habitar. Nós nascemos para viver essa unidade, essa simplicidade desse relacionamento. Esse lugar belo, onde nós temos um Pai que nos ama, que é bom, que é santo, que é todo-poderoso, que é o Deus impossível e que faz a parte dele de nos cuidar, de nos proteger, de nos guiar, de ser a nossa luz. Sabe, nesse lugar nós temos essa guiança, nós temos essa direção, nós temos essa provisão, tudo que nós necessitamos. Ele é um Deus que estabelece iniquidade, isso fala aqui nos Salmos que nós vamos ler hoje. E também existe a nossa parte. A nossa parte é obedecer, porque nós temos a instrução, nós temos a guiança, mas nós precisamos aplicar, nós precisamos praticar, nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos chama para fazer, certo? Então, a gente até tem que se perguntar, né? Por que eu não tô fazendo? Tô com medo do quê? Tô com medo de quem? Tô com medo de alguém não gostar, tô com medo de alguém falar mal de mim, tô com medo do que vão pensar, tô com medo de ser criticado, tô com medo do quê? Não importa os outros, a gente tem que decidir viver pro nosso Pai do Céu.
Ele já nos aprovou, ele nos criou, ele nos ama. Então a gente precisa ter mais desse relacionamento para que a gente faça as coisas para ele, não para a nossa glória, não para os nossos aplausos, não para o nosso ego, mas por obediência. Isso agrada o nosso Pai. Nosso Pai gosta de obediência. Nosso Pai gosta de obediência. Obedecer é igual a amar a Deus. Então, nesse lugar, nessa unidade, nessa comunhão, nesse relacionamento, nessa amizade, nesse lugarzinho pertinho do nosso Pai, nós temos essa direção. Nós precisamos obedecer, certo? Então, claramente, hoje o nosso Pai nos trouxe 3 formas aqui da gente obedecer, pra gente obedecer, né? Não se distraia de viver uma vida separada dele, de viver uma vida separada da presença dele, longe da presença dele. Não se distraia em deixar de fazer aquilo que o Senhor colocou na sua mão, aquilo que o Senhor te deu a visão, aquilo que o Senhor te confiou para você cuidar no lugar dele, para ele, certo? E não se distraia também com as escolhas dos outros, as guerras dos outros, os conflitos dos outros, as decisões dos outros, que não é a sua parte. Amém? Então agora nós vamos começar a leitura dos Salmos 99. O Senhor reina, as nações tremem, o seu trono está sobre os querubins. Abala-se a terra, grande é o Senhor em Sião. Ele é exaltado acima de todas as nações. Seja louvado teu grande e temível nome, que é Santo, Rei, poderoso, amigo da justiça. Estabelece a equidade e fizeste em Jacó o que é de direito e justo. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Isso é muito importante. Se prostrar. É nesse lugar que a gente tem a direção. É nesse lugar de se submeter ao Senhor, de humildade. É nesse lugar de ouvir o Senhor, de buscar o Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso tempo, com todo o nosso vigor. É pra gente gastar o nosso tempo, o nosso vigor, a nossa força, o nosso ânimo, o nosso corpo, tudo, nossa energia, tudo é pra gente gastar buscando o Senhor, conhecendo o Senhor, desejando o Senhor, sabe? Pedindo pro Senhor se revelar mais, se apresentar mais, nos encher mais, nos levar para um nível mais profundo. É isso que nós nascemos para viver, experimentar. Amém? Então, é nesse lugar que a gente encontra a direção. É nesse lugar que nós encontramos a provisão. É nesse lugar que nosso coração é pleno, tá? É cheio. É nesse lugar que a gente recebe tudo que a gente precisa. Amém? Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes. Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor e ele lhes respondia. Falava-lhes da coluna de nuvem. E eles obedeciam os seus mandamentos e decretos que ele lhes dava. Tu lhes respondeste, Senhor nosso Deus. Para eles tu era um Deus perdoador, embora os tenha castigado por suas rebeliões. Exaltem o Senhor, o nosso Deus. Prostrem-se voltados para o seu santo monte, porque o Senhor, o nosso Deus, é santo. A palavra fala que o Senhor recompensa aqueles que o buscam. A palavra fala que quando a gente busca, a gente encontra. Quando a gente bate, a porta é aberta. Então, quando a gente busca de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, a gente encontra. O Senhor tem prazer em se revelar. Ele tem prazer em se apresentar. Ele tem prazer em cuidar de nós. Nós nascemos para esse relacionamento, nós nascemos para esse lugar de intimidade, de comunhão, de amizade, nós nascemos para isso, mas existe a nossa parte. A nossa parte é estar buscando essa presença, a nossa parte é obedecer tudo aquilo que ele nos fala, entende? Por quê? Porque quando a gente desobedece, a gente volta lá para o lugar da queda do primeiro homem e da primeira mulher, que é o lugar da incredulidade, é o lugar onde a gente se move pelos nossos próprios interesses, pelos nossos interesses egoístas, pelo nosso achismo, pelo nosso entendimento, pela nossa visão,
e não confia no Senhor. Nós não nascemos para isso, nós nascemos para confiar e obedecer ao Senhor, porque afinal de contas Ele é o Senhor, Ele é santo, foi Ele que te criou, Ele sabe melhor do que você, tudo que é bom para sua vida, tudo que você vai realmente gostar, amém? Então é isso, família. Se esse vídeo, se essa palavra fez sentido para você, me conta aqui, me deixa saber. Deixa seu like, se inscreve no canal se não se inscreveu, clica no sino para você receber a notificação de todos os próximos vídeos, compartilha esse vídeo com pelo menos uma pessoa que o Senhor vai colocar agora no seu coração, presta muita atenção. Nós nascemos para sermos filhos generosos, transbordadores, para a gente dar, repartir sem cessar, não é para a gente reter. Entendam isso. Façam isso com muita alegria, porque o Senhor tá te dando, essas palavras, o Senhor tá, sabe, se revelando para você, o Senhor tá trazendo luz para você, tá trazendo visão para você, tá trazendo orientação para você. Não retenha, transborde, obedeça, sabe, obedeça, isso é instrução que vem do Senhor, amém? Amém! Muito obrigada pela sua vida, pela sua presença, meu irmão, minha irmã. Um prazer, uma alegria caminhar com você. Um abraço apertado, com amor, com carinho. Um beijo. Nós nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Beijo, tchau.